Bem-vindos. É com muito prazer que estamos aqui novamente. Esse encontro de família. Para mim aqui é uma família, acredito que para vocês também seja uma família. E estamos felizes, né, por estar aqui, por ter essa bênção de estar aqui reunidos. Então, os recados que nós temos estão afixados ali na frente, né? De todos os dias tem palestras, né? Os dias das palestras. Às sextas-feiras tem palestra às 20 horas para dependentes químicos e também para os seus familiares, né? E nós temos também, aos sábados, nós temos a entrega de lanches às 5 horas da tarde. Nós precisamos também de pessoas que queiram, né, ajudar na distribuição, na confecção dos lanches, né? Também temos, bom, agora estão findando todos os trabalhos, né, da casa, todos os cursos, mas ainda tem alguns trabalhos aí que estão terminando ainda essa semana. Também temos a evangelização infantil de domingo, 10 horas da manhã, junto com a palestra. E quarta-feira a palestra é 2 horas da tarde. 2, né? 2 horas às 2 horas da tarde, que é um dia diferente. E de segunda a quinta, às 8 da noite, 8h10, né? E nós temos a entrega das cestas também, das cestas básicas para 72 famílias, que é segundo sábado do mês. E agora também, para janeiro, nós vamos precisar, para compor essas cestas, leite em pó, quem puder colaborar. Nós agradecemos quem já colabora. Muito obrigado, porque isso nos auxilia bastante. Então, a casa agradece. Então, agora para janeiro estamos precisando de leite em pó, óleo, arroz, feijão, biscoitos, sal. Então, é isso que a gente... E café. Tem café aqui também. Então, são alimentos não perecíveis, né? Então, que a gente precisa para auxiliar nessas famílias, que isso também deve ser um alento muito bom, né? Com certeza a gente está sempre precisando, né? Então, nós vamos dar início com agradecimento. Nós temos a Feira do Livro, que eu não pus aqui também, a preço de custo, essa Feira do Livro, que é muito bom a gente presentear agora no Natal com um livro, tem muita gente que gosta, então é muito bom fazer entregar esses presentes diferentes, né? Que muita gente gosta de receber livro, e é uma forma de preencher a nossa alma, né? Então, nós vamos fazer agora... sim, nossa, estava esquecendo. Um recadinho assim importante, que agora no dia 24 e 25, a casa não vai estar funcionando, e no dia 31 e 1º também. O resto dos dias é normal, né, por causa das festas. Então, agora nós vamos... Isso, ano que vem as quintas são normais. Então, nós vamos fazer um agradecimento. Nós queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, por todas essas bênçãos que o Senhor derrama todos os dias na nossa vida. E agora, que já nesse findando o ano aqui na Terra, passando por uma nova etapa, nós queremos agradecer esses amigos espirituais que estiveram conosco, nos fortalecendo, nos dando coragem, nos dando a vontade para fazer algo diferente, para colocar a nossa fé em ação.
Nós queremos agradecer tudo, todo o amparo que nós recebemos da espiritualidade. Esses momentos que aqui nós estivemos renovando a nossa fé através das palestras, Pai. Obrigado por esses amigos que estão sempre nos auxiliando. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Por essa família que aqui estamos, não precisa ser de sangue, mas é mais do que isso. É uma família que nós já construímos. Por isso estamos juntos aqui em aprendizado. Obrigado, Mestre. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelos desafios que o Senhor nos colocou. E assim, Pai, nós estamos agradecidos imensamente. Essa gratidão que vem do fundo, essa gratidão que nos torna um pouquinho melhor, Pai. Obrigado por tudo isso, por todas essas bênçãos todos os dias. Muito obrigado. Que assim seja. O tema da noite é Começar de Novo, da redação Momento Espírita. E quem vai proferir aqui é o Rudai. Então, seja feliz. Boa noite a todos. Após esse preparo, né, que a nossa irmã nos conduziu, é importante lembrarmos que esses breves minutos que estamos aqui na Casa Espírita é para a nossa reflexão, para nós pensarmos, compararmos, observarmos as lições e ver o que cabe para nós, onde estamos acertando, onde estamos errando e tentar, né, conforme a proposta dessa noite, começar de novo. Começar de novo no sentido de entender que a cada dia, a cada despertar nosso aqui na Terra, na matéria, é uma bendita oportunidade que temos para progredir, para evoluir, para sermos criaturas melhores, mais ricas em saúde, mais ricas em saúde espiritual, em conhecimento e, acima de tudo, percebendo o ponto que precisamos melhorar nesta nova oportunidade diária, corrigir. Entender que nós somos criaturas falíveis, nós cometemos acertos e cometemos erros. O nosso todo emocional tem hora que avança para o lado mais abrupto, mais inferior, mas tem momento que a nossa emoção, né, o nosso sentimento é mais elevado. E quanto mais boas forem as nossas intenções, melhor é para nós, melhor é para o próximo. Quanto mais estivermos assim próximos da caridade, quem ganha com isso somos nós mesmos. Quanto mais distantes estamos da caridade, o maior prejudicado somos nós mesmos, né? Então sabemos que daqui a alguns dias, precisamente daqui a 13 dias, vamos mudar o ano, vamos virar de ano, sair de 2015, que é o ano velho, e vamos adentrar ao ano novo, ou novo ano, 2016. O ano velho se finda e o ano novo começa. É como se fosse um marco, né? Aí nossos planos, os nossos objetivos, as nossas metas, são aquelas que nós traçamos como ideais a serem atingidos. Então a esperança já faz parte de nós. Então, se temos dificuldades no campo afetivo, nós vamos procurar ter uma conduta mais equilibrada, mais sadia, mais serena. Uma conduta onde entendemos que os entes caros de nosso coração são irmãos nossos de luta. São irmãos nossos de lutas. E, como tais, não podemos cercear-lhes também os seus direitos de querer o melhor para si e buscar essa melhoria. Quando amamos uma criatura, não importa o nível de afeto que dedicamos a essa criatura, precisamos entendê-la que o amor liberta e não escraviza. Se as nossas esperanças, os nossos objetivos são materiais,
e se temos dívidas mesmo financeiras, né, é preciso entender que a nossa prudência, a nossa vigília é fundamental para corrigirmos, né, aqueles descuidos nossos tão comuns e quando enveredamos para o consumismo. A prudência manda que, no campo dos recursos econômicos e financeiros, que guardemos, que poupemos alguma coisa, para que esse algo a mais represente uma base, uma segurança para os momentos mais difíceis. Nesse contexto, vamos lembrar José do Egito, né? Quando o Egito passou por grandes privações, o faraó, tendo tido o sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ele chamou diversos adivinhos do seu reino. E entre outros, não conseguindo interpretar o sonho do faraó, eis que José, um judeu, né, ou um hebreu, interpretou que seriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de privação. Estou falando no campo material, daquilo que nós conhecemos, né, os recursos para pagar o que comer, o que vestir, a escola, a faculdade, né, assim por diante. Então, nos 7 anos de fartura, o que o faraó prudentemente fez? Encheu os seus silos, né, de alimentos, no caso de grãos de trigo, cevada. E assim, posteriormente, nos 7 anos de miséria, devido à seca na região do delta do Nilo, as pessoas, ou seja, os seus súditos, a população não sofreu tanto. Sejamos prudentes nesse campo. Hoje podemos ter anos de fartura, mas com certeza seguirão alguns de dificuldades. Então, a prudência manda que, no nosso plano de prosperidade, prudentemente, como homens, como espírito, nós reservemos recursos não só para auxiliar o nosso semelhante, mas para também nos assegurar que nós não sejamos dificuldades para o nosso próximo. Nesse novo ano que se inicia, nós temos aí os nossos compromissos, né, de melhoria intelectual, né, de melhoria no campo do conhecimento. Então, alguns de nós, mais jovens, temos o plano da faculdade, o objetivo de ir para uma faculdade, e ali estudar alguns anos, para depois pleitear um trabalho, aplicando o conhecimento técnico adquirido, e isso nos traz, né, a autossatisfação, a satisfação de sermos uma criatura com capacitação, com habilidades, e a crise econômica não pega de surpresa, né? Então, o homem prudente, planejando o seu futuro, porque ele está na Terra, ele se capacita, se habilita para que, nos momentos de dificuldades, ou mesmo para a autorrealização, ele possa ter uma profissão que lhe, né, traga as benesses e a prosperidade. No campo, né, social, vamos dizer assim, no campo social, é óbvio que o governo faz a sua parte, investindo ou aplicando os recursos oriundos dos tributos, né, dos impostos, para a melhoria na educação, para a melhoria na saúde, para a melhoria na segurança, nos meios de transporte, mas o pilar fundamental é saúde e educação, sendo a educação a primeira, né? A educação que nós dizemos é a instrução. Propiciar ao homem os meios, as escolas, as universidades, as faculdades, para ele aprimorar o seu intelecto. Então, deve fazer parte de nós, né, como plano do próximo ano, trabalharmos no campo da nossa instrução. Se já temos uma profissão, se já somos criaturas já capacitadas, vamos lembrar que temos que investir tempo para a nossa reciclagem. Importantíssimo, né? Não só a reciclagem, agora digo, no campo material, mas a nossa reciclagem e a conquista de conhecimento no campo moral, filosófico, psicológico ou espiritual. Pouco valor damos às coisas do espírito. Deveríamos dar um valor maior. Nós, porque a matéria nos toca diretamente aos sentidos, empregamos todos os nossos recursos para conquistar as coisas da matéria. O tempo maior é para as coisas da matéria.
traduzido em uma casa confortável, um carro realmente seguro, uma situação econômico-financeira satisfatória, a aquisição dessa capacitação que eu digo para trazer mais recursos financeiros e econômicos. Isso nós empregamos um tempo muito grande. A manutenção da família, né, a segurança da família, o bem-estar da família, tudo isso é natural, é um direito comum a todos e entendemos que assim deve ser, porque cuidando de si, o homem não transfere para o seu semelhante as suas dificuldades, né, no campo da matéria. Mas o cuidado que temos que ter, né, a partir desse novo ano, no campo espiritual ou moral, deve ser na ordem de 50% ou mais. E nós vamos chegar lá, né? Saúde. Todos temos saúde, né? Muito dinheiro no bolso, né? É o refrão, muito dinheiro no bolso. Saúde para dar e vender. E essa saúde, muito dinheiro no bolso, significa que nós vamos ser pródigos nesses dias de festas. Vamos gastar horrores, né? E a saúde é aquela capacidade de nós vararmos as horas de uma forma em vigília para satisfazer a todos os apetites. Né? Todos os apetites materiais, né? Acima de tudo. Aí estamos felizes porque conseguimos beber demais, alimentar demais, farrear demais, né? E depois os dias, né, dessa fartura passa e nós percebemos que a nossa saúde ficou um pouco abalada. Estamos mais enfraquecidos, estamos mais gastos, né? E precisamos repor ou carregar as baterias. Então, Deus nos dá, desde o nascimento, uma saúde maior ou menor, né? Nos dá uma capacidade intelectual maior ou menor, conforme o mérito e conforme as necessidades nossas aqui na matéria. O bom senso, a prudência manda que empreguemos com equilíbrio, né, a nossa saúde, não cometer excessos, a nossa inteligência sempre, né, voltada para o desenvolvimento, para o esclarecimento das pessoas, né? E assim, ao auxiliar, nós conseguimos atender a um dos imperativos da vida, que é amar ao próximo, né? Ora, a passagem do ano em si só não significa grande coisa, porque é um dia como outro qualquer, não é? Se estamos doentes, continuamos doentes. Se estamos pobres, continuamos pobres. Se somos ricos, continuamos ricos. Se temos problemas na ordem afetiva, ou seja, estamos solitários, estamos tristes, magoados, se estamos apaixonados ou não, as coisas, né, se transferem para o próximo dia, talvez num grau mais acentuado ou menos acentuado, mas somos nós mesmos. Não é isso? Ora, os criminosos continuarão encarcerados, aqueles que estão planejando o crime continuarão o plano no crime, né? Mudou alguma coisa? Não vai mudar, porque o dia se sucede, né? Um dia após o outro. No campo espiritual, o espírito não tem essa conotação, não tem essa contagem de tempo como nós temos. Para eles, todo um instante, todo momento é um momento de começo, de oportunidade, de aprendizado, de estudo, de observação, de trabalho, né? O espírito não tem a contagem de tempo como nós temos, não precisam disso. Se quiserem, estando na esfera espiritual da Terra, poderão contar o tempo como nós contamos, estando na esfera espiritual de um planeta diferente da Terra. Se quiser, conte o tempo da forma como achar melhor, né? Mas para nós aqui encarnados, né, outrora fomos crianças, hoje já temos os cabelos já encanecidos, né? E sabemos que o tempo, ele é um carrasco, né? O tempo, ele é implacável, inflexível, mas esse mesmo tempo, ele é grande, porque as pessoas sábias, elas sabem aguardar o tempo para que as coisas aconteçam, não é? Ora, a vida
na concepção, no momento da concepção, a vida para inserir na matéria, ela começou. O espírito, o candidato à encarnação, através da bondade dos pais, lógico, da bondade divina, ali ele inicia uma nova vida. A formação do corpo material, ou fisiológico, e ele obedece uma quantidade de dias, de horas, de minutos, de anos, de meses, né, para que o processo da vida, né, se realize. Porque nós achamos e queremos que a simples passagem, mudança de um marco para outro, de um dia para outro, mudará a ordem das coisas. Mas se Deus quer, pode acontecer, né? Ora, as pessoas, ao longo do ano que passou, ela teve várias oportunidades de ser ou de serem melhores. Quanto tempo malbaratado. E a nossa reflexão nesse momento vai dizer que nós erramos ou acertamos. E podemos estar arrependidos ou não. Ora, se não estamos arrependidos, se a nossa consciência está tranquila, significa que nós estamos felizes, porque empregamos bem as horas provenientes daquele ano que se findou. E os nossos planos para o próximo continuarão cheios de alegria, de esperança, de vontade, de querer, né? Cheio de energia, para que as nossas ações ou atividades desenhadas, sonhadas, planejadas, se concretizem. Mas pode acontecer que nós estejamos tristes, inseguros, medrosos. Nós estejamos solitários, depressivos, carentes. Podemos estar enfraquecidos devido à saúde do corpo. Sabemos que nada muda da noite para o dia ou de um instante para outro. Mas podemos encher de confiança em Deus, através dessa conversa, desse diálogo com o Pai. Pedir o que a Ele? Pedir paciência. Entender que as coisas são como elas são, decorrente das escolhas que fizemos. Imagine o agricultor, que ele preparou a terra, sucou o terreno, né, e a cada espaço ele depositou a semente. Cobriu, né, num tempo propício a semente, regou o terreno e aguardou a germinação da semente. Tudo que aconteceu até a germinação da semente é passado. Ele não poderá reverter mais. Mas a partir do presente, que a sementinha já aparentando ou mostrando as folhinhas, o caulezinho, as folhinhas, a cada dia que ele cuida, né, destes rebentos, estes vão crescer. A cada pensamento nosso, a cada atitude nossa, a cada confiança, a cada esclarecimento, a cada ação nossa positiva, a sementinha, o brotinho vai crescendo e vai ganhando vida e vai ganhando força. E chega o momento da colheita, né? E tudo que foi até então a colheita, passado. Mas todos os cuidados até então produzirão frutos. E as sementes produzirão, né, como disse Jesus, a 100 por um, a 60 por um, e assim vai. Ou não produzirá nada se o nosso plantio foi em terra ou em solo estéril, infértil. Se as nossas ações foram ações que não produziram nada de bom para nós e para o nosso semelhante. Ora, como eu posso colher alegria no próximo ano? Felicidade. Ou momentos bons, se as minhas ações foram infrutíferas. Pode o homem colher frutos doces e bons de uma árvore que não produza tais frutos? É difícil, né? Ora, todo o cuidado que nós, espíritos encarnados, nós homens, mulheres, todos os frutos que colhermos foram decorrentes, a beleza, a qualidade, a doçura, a suculência, depende dos cuidados que tivemos conosco mesmo
e a forma como nós enxergamos o mundo. Se nós vimos o mundo apenas pela ótica negra, obscura, de céu cinzento, brumoso, ora, e sabendo que além das brumas ou da névoa, há luz, há brilho, há vida, então nós temos que mudar isso. Nós temos que ver a vida com olhos alegres, felizes. Nós temos que olhar para cima e entender. Quando eu digo para cima, eu estou dizendo para o alto, para as coisas boas, para as coisas alegres. Porque a nossa visão de mundo errada faz com que a gente tome atitude errada. Toda decisão com a cabeça quente, toda atitude envolta em emoção exacerbada, vamos colher decepção, frustração. A quem culpar? Senão a nós mesmos, né? Ora, não adianta mudar o ano se continuamos os mesmos. Quais são os nossos vícios? Temos um elenco, né? Um rol, uma lista de vícios. Quais são as nossas virtudes? Podemos ter uma outra lista de virtudes. Mas, na comparação, nas ações de vícios e nas ações de virtudes, para que lado pesa a balança? Ora, uma atitude positiva, virtuosa, né, ela inibe, minimiza uma ação nossa negativa, né, viciosa. Mas se as nossas atitudes já são para o bem, e nós queremos o bem e agimos no bem, pensamos o bem. Quando eu digo pensar o bem, nós pensamos coisas positivas. Independente se o mundo está ali apresentando para nós, nos noticiários todos, sofrimento, dor, alegria. Não vamos ser alienados, nós conhecemos todas essas coisas. Sabemos que existe a fome, o frio, a guerra, o homicídio, né? O latrocínio, o infanticídio, e aí vai por aí afora. Sabemos que o homem é mau porque ele é ignorante. Sabemos que o homem ele pode realmente cometer atos cruéis porque a sua visão de mundo é estreita, ele ainda é egoísta, ainda está cativo de forças puramente animais. Tudo isso nós, espíritas, sabemos e conhecemos. Mas adianta dar guarida a essas coisas? Adianta acalentarmos em nossos corações a tristeza porque o nosso próximo cometeu esses atos? Nesses momentos, como agir? Eis a chave, né? Alguns se entristecem, outros não. Sabe que o homem, autor, né, dos seus erros, ele ressarcirá as leis naturais, os erros cometidos. De que forma ele ressarcirá? Pelo trabalho. Deus criou, né, algumas leis. E para nós, espíritos em desenvolvimento, o trabalho é uma delas. Somente através do trabalho o espírito progride, desenvolve a sua inteligência. Desenvolvendo a inteligência, ele consegue separar o bem do mal, né? Entender a diferença entre a luz e as trevas. Ele consegue compreender e trabalhar auxiliando. E nesse progresso que ele realiza, ele é mais consciente. Nessa consciência maior, ele escolhe melhor. Escolhendo melhor, ele vai sempre escolher, né, e planejar coisas que tragam felicidade a si, a sua prole, a sociedade. Deus não tem pressa, porque sabe que, tendo criado os espíritos simples e ignorantes, e cria desde quando não sabemos, desde, não podemos dizer sempre, o progresso é contínuo, né? É eterno. Então, essas criaturas que hoje cometem os erros, elas ressarcirão a vida, o prejuízo causado. Então, pelo trabalho, pela luta que ela vai empreender para desenvolver as suas virtudes, ela vai praticar o bem e vai amar aqueles os quais prejudicou, né? Por isso que está aqui, no ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está a chave para a felicidade verdadeira. A chave para a felicidade verdadeira é essa: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Ora,
Como eu posso amar ao próximo se eu não tenho autoestima, se eu não compreendo as minhas emoções, se eu não entendo se eu tenho virtudes ou vícios? Então o processo de aprendizado, de descobrimento, ele é contínuo. A cada avanço, nós deixamos para lá os nossos vícios. E as virtudes já fazem parte de nós. Aí nós devolvemos, nós contribuímos, nós compartilhamos, nós saudamos, resgatamos, né? Reparamos tudo que nós podemos entender no sentido de ser uma criatura que contribui, né, para com o seu semelhante, respeitando as leis divinas. Ora, a felicidade, ela é produto do trabalho. Sem trabalho não há felicidade. E o trabalho, quando nós já saímos da nossa individualidade, do nosso egoísmo, porque nós vivemos num processo evolutivo, quando nós saímos do nosso egoísmo, o trabalho já é altruísta. Ele atende, ele serve a mais pessoas, né? Desta forma, um ano repleto de felicidades é um ano repleto de felicidades para aquele que deseja e para seu semelhante. Não se concebe felicidade apenas para uma pessoa. O espírito que já atingiu a pureza, ou já atingiu um grau de bondade, ele sabe que a sua felicidade não poderá ser maior ou plena se e enquanto estiver atrás dele entes queridos, pessoas que dependem, né, ainda do progresso, do desenvolvimento, da purificação. Então ele não será feliz enquanto não ver os seus entes, aquele que está sob a sua guarda, também caminhar junto com ele. E sabe, acima de tudo, que ele tem que respeitar o tempo de cada um. Respeitando o livre-arbítrio, ele respeita o tempo de cada um. Muitas vezes ele ficará triste, porque sabe que a criatura ainda não despertou para a verdadeira vida, não despertou em si para as leis de Deus. Mas o tempo, né, esse que nós contamos na Terra, ele é realmente inexorável, ele é inflexível, ele é carrasco, no sentido de que a gente não tem escapatória. Ou seja, nós temos que viver um dia de cada vez, nesse dia fazer o melhor que pudermos, com a consciência que já temos, para que a gente possa ser aquela criatura cuja a conduta seja uma conduta equilibrada. Esse equilíbrio é importante, porque temos que viver na Terra segundo os costumes dessa terra, do país que nós nos encontramos, respeitando as leis do país onde nós nos encontramos, entendendo que o cumprimento das leis dos homens, a sua observação, a observação das leis de Deus, propiciará a nós a felicidade. A felicidade proporcional ao mundo que estamos, ao momento em que vivemos. E essa felicidade será maior quando deixarmos a terra e voltarmos à vida espiritual, porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Esta, ao abrirmos os olhos a esta vida, aí sim nós perceberemos se há claridade em nós ou se há trevas. A luz que tanto falamos, ela está no ser individual, no espírito. E esta luz é muito maior, na mesma proporção da bondade, do amor ao próximo e do amor a Deus, né? Assim, o dia de hoje logo passará. O dia de hoje será o amanhã. Aliás, desculpa, será o ontem. E o hoje será o ontem, e o amanhã, o nosso futuro, que nós vamos adentrar, que também fará parte do futuro. E se lembrarmos do momento que nós saímos das cavernas e habitamos a sociedade, e se nós passarmos um filme em nossa mente dos impérios, das sociedades, das nações que levantaram, cresceram, né, e morreram, e vermos o progresso que o homem atingiu até então,
progresso material, mas também o progresso moral, né? Nós compreenderemos a grandiosidade que ainda espera os homens na Terra. Nós mesmos, ao deixar a Terra, retornaremos para dar continuidade no trabalho que nós paramos. O trabalho sendo de amor ao próximo, de progresso, ficaremos felizes por olhar o mundo onde haverá paz, onde haverá segurança, onde haverá felicidade e, acima de tudo, o nosso maior desejo, o nosso maior egoísmo, vamos dizer assim, será fazer o bem maior a um número maior de pessoas, né? Então, que todos nós possamos aproveitar muito bem o tesouro dos minutos na construção do amanhã feliz que desejamos. Pois a eternidade é feita de segundos e vamos dar graças a Deus pelas oportunidades que Ele nos concede de poder começar de novo. Assim, desejo a todos um Feliz Natal, né, um bom ano, e no plano que nós traçamos, o despertar espiritual tem que ser o primeiro. Paz a todos. Uma colocação? Uma pergunta? Todo mundo entendeu tudo. Seu médico quer fazer? A liberdade nos conduz a uma vida melhor, a uma felicidade, ou como muita gente pensa, né? A falta de liberdade é melhor. Isso é um grande equívoco nosso, né? Quando nós pensamos em liberdade, entendemos que podemos fazer tudo como bem queremos, independente de causar prejuízo ou não ao próximo. Muitas pessoas entendem a liberdade como desta forma, né? Mas entenda o seguinte, conforme o ensino dos Espíritos, né? Quanto maior é o conhecimento, maior é a responsabilidade. A responsabilidade leva-nos a entender que a liberdade ela é relativa. O espírito é livre, sim, ele faz tudo o que lhe aprouve, ou tudo o que ele quer fazer, mas ele entende, tudo que ele pode fazer está baseado no que determina as leis de Deus. Então o homem material, ele quer usar o tempo, a liberdade para saciar a todos os seus apetites. Mas o espírito esclarecido entende que a liberdade é ele poder trabalhar, servir, né? E ali ele não ter mais nenhuma mancha em seu espírito que possa estar preso, né? Acorrentado a uma existência material. Podemos entender que o espírito, após ter percorrido as séries de encarnações necessárias ao seu progresso, ele está livre para ele mesmo escolher, né, as ações ou o trabalho que mais avanço permitirá a ele atingir na sua perfeição. Quanto mais livre, maior é a responsabilidade, porque maior é o compromisso com o bem. Mais alguém? Tem que ficar claro, né, Rodai? Dessa pergunta é o seguinte: quanto mais você evolui, mais disciplinado você é. Então a liberdade, né, como você colocou, você vai conseguindo muito mais liberdade. Só que é uma liberdade dentro de uma disciplina. Sim. Certo? Então, porque o próprio espírito vai aprendendo. Porque quanto mais você aprende, mais você entende a lei de Deus. Certo? Então você começa a praticar muito mais a disciplina, inclusive cobrando muito mais de você do que qualquer coisa. Então a maior liberdade realmente é a disciplina.
Com certeza. Certo? E outra coisa, né? E quanto mais livre você é, mais você trabalha. Porque mais também você tem, foi o que você colocou, né? Mais você tem entendimento do bem, né? Quanto mais você, então, mais você vai entendendo o bem, mais dá vontade de você trabalhar. Isso a gente já observa até em nós, que não somos nada evoluídos ainda. Somos pequeninos ainda, né? Quando você começa a praticar o bem, assim, a atender irmãos e tal, você começa a querer fazer mais aquilo. Então, que é uma coisa muito, muito prazerosa. E isso vai te disciplinando dentro do teu conhecimento, das tuas coisas. Por isso que eu falei. Então, eu acho que a disciplina realmente é o mais importante e traz essa liberdade. E a liberdade traz a vontade de trabalhar mais. Sim. Né? E pegando um gancho no texto aí, né, que eu acho importante nessa passagem de ano, como você colocou, né, para o homem, no dia 31, ele apaga o ano velho e vem isso na vida material, né? Então, nós que estamos aqui na Casa Espírita, nós devemos dar muito valor, né? Quem já começou e quem não começou pode começar. Então, em vez de fazer aquelas promessas, né, de vou tentar emagrecer, vou ficar mais bonito, vou trocar de carro, então vamos evoluir, né, espiritualmente. Sim, Essa deve ser a grande proposta da gente, né? Para quando chegar 2017, um dia 1º de janeiro de 2017, foi como você colocou, a gente vê a colheita foi boa. Né? Isso é muito importante. Esse começar de novo, até nisso Deus é bondoso, né? Que Ele deu ao homem a inteligência, o homem criou o ciclo que vai o ano inteiro, termina para começar tudo de novo, né? Todo um dia 1º de janeiro. Então nós temos essa chance de iniciarmos o 1º de janeiro buscando a nossa reforma, a nossa melhora, certo? Para encerrarmos, né, Jesus disse, aquele que muito foi dado, muito será pedido, né? O homem mais esclarecido, ele observa melhor os seus direitos e os seus deveres, né? Então a liberdade é isso, é aquela capacidade que o homem tem de compreender os seus direitos e os seus deveres. Então a liberdade tem até esse conceito. Eu atuo até aquele ponto que não prejudique o espaço e a liberdade do meu próximo, né? Então, a falta de respeito à liberdade do semelhante está aí traduzida nos diversos crimes que nós observamos no dia a dia. Porque os agentes desses crimes ainda ele não compreende a disciplina, mas principalmente ele ainda não entende deveres, né, obrigações e seus direitos. Ele acha que ele pode violentar os direitos do semelhante e fica impune. O homem que está só voltado para as coisas da matéria, ele age assim. Ele satisfaz tudo que tem direito, plenamente, os seus prazeres, os seus gozos materiais. Ele não enxerga, ele não tem a visão do porvir, ele não tem a visão do futuro. Para ele, morreu, acabou. Nós já temos a visão espiritual, a visão da individualidade e da continuidade da vida após a morte. Sabemos que quanto maior a nossa liberdade, maior a nossa responsabilidade. Por isso que o juiz, o advogado, o homem que conhece, comete um crime, ele é mais penalizado. A lei atinge com mais força e mais intensidade a ele, do que o selvagem que veio para a civilização, cometeu um crime porque ele não conhece os hábitos e costumes dessa civilização, então ele é menos, né, punido. Então a punição é proporcional ao grau de conhecimento que temos. Liberdade é poder, né, amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos. Né? Obrigado a todos, uma paz a todos, um bom Natal, um bom Ano Novo. O crescimento espiritual é o maior de todos, é a nossa meta máxima. Tudo mais virá por acréscimo da misericórdia divina. Que assim seja. Então chegou o momento das vibrações. E esse momento é um momento muito especial. Porque aqui nós vamos colocar as nossas intenções, vamos colocar os nossos desejos e vamos encaminhá-los. Então
Então nós vamos encaminhar esses desejos para todos nós, irmãos que estamos na mesma caminhada. Vamos agir com reflexão nesse momento que estaremos fazendo a comemoração do Natal. Vamos nos recolher, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre, vamos pedir a Ele que nos dê um novo recomeço. E esse novo recomeço é através das nossas atitudes. Vamos pedir a Ele que nos auxilie nos nossos propósitos, na nossa vontade de melhorar, de ajudar, através da caridade, que Ele nos auxilie nesse campo farto do trabalho, para que nesse novo ano que se inicia, nós possamos colocar em prática, esquecendo as mágoas, esquecendo os ódios, os traumas, e colocar em prática o bem. É através da caridade, através do amor ao próximo, que nós vamos nos melhorar. Então pedimos ao Pai que esteja sempre em auxílio nesse nosso recomeço, a fim de que nós possamos colocar a nossa fé em ação. E a fé é exatamente isso, colocar o nosso trabalho, sabendo que nós vamos encontrar algumas coisas que não vão nos agradar, mas isso é para o nosso aprendizado. E através desse aprendizado nós vamos crescendo espiritualmente, evoluindo, porque é assim que nós temos que fazer a nossa evolução aqui, através do estudo, através desse momento aqui de aprendizado, colocando em ação, colocando em prática tudo que aqui nós aprendemos. Nós agradecemos, Pai, mais uma vez por tudo que nós aqui recebemos. E mais uma vez vamos nos colocar, vamos colocar todos os nossos propósitos em te servir, Pai. Por isso estamos aqui, nos renovando a nossa fé, renovando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E obrigado por ter tudo isso à nossa disposição. Cada ano começando tudo novamente, a oportunidade que o Senhor nos dá para um novo início. Obrigado, que assim seja. Agora nós vamos passar para os passes, começando sempre pelo passe magnético. Obrigado e um Feliz Natal para todos. E Ano Novo, né?